Você não está perdido. Sua mente está um caos. Você já se sentiu perdido? Não perdido na rua, perdido dentro de si mesmo. Como se a vida estivesse andando rápido demais e você só estivesse assistindo, sem conseguir acompanhar. Se você está vivendo assim, este vídeo é para você. Hoje, eu vou te mostrar 10 verdades para quem se sente perdido. 10 ideias que podem te ajudar a recuperar clareza mental, retomar o controle da sua vida e sair do automático. Porque, muitas vezes, o problema não é falta de força, não é falta de capacidade, não é nem falta de vontade. O problema é que, aos poucos, você se afastou de si mesmo. Com o tempo, a mente vai enchendo. Pensamentos demais, cobranças demais, comparação demais, distração demais. E o que antes era um lugar de paz vira um lugar de conflito. Você já não sabe o que é intuição e o que é medo, o que é verdade e o que é ansiedade, o que é cansaço normal e o que já virou desordem interna. E o pior é que isso quase nunca acontece de uma vez. Essa desordem vai chegando devagar. No quarto bagunçado, na rotina quebrada, nas promessas que você faz para si mesmo e não cumpre, no cansaço que não passa, no celular que você pega sem pensar, na sensação de que os dias estão correndo e você está ficando para trás na sua própria vida. Mas existe uma verdade importante aqui. Você não precisa esperar se sentir pronto para começar a se reconstruir. E antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Qual área da sua vida hoje está mais bagunçada por dentro? Sua mente? Sua rotina? Seu emocional? Sua disciplina? Comenta aqui embaixo. Porque, muitas vezes, a reconstrução começa quando você tem coragem de admitir onde o caos está. Vamos começar. A clareza vem da ação, não do pensamento. Muita gente acha que precisa primeiro entender tudo, precisa sentir vontade, precisa encontrar motivação, precisa esperar o momento certo. Mas, na prática, quase nunca funciona assim. Na maioria das vezes, a mente só começa a clarear depois que o corpo se move. O estoicismo já ensinava isso. Não espere sua mente se organizar sozinha. A ação vem antes da paz. A ordem vem antes da leveza. A disciplina vem antes da confiança. A psicologia também mostra isso. Quando você está travado, pensar demais não ajuda. Na verdade, muitas vezes piora. Porque uma mente cansada transforma qualquer decisão em um problema enorme. Por isso, quando você se sente perdido, o melhor caminho não é ficar horas tentando se entender. O melhor caminho é começar pequeno. Arrumar a cama, lavar a louça, organizar a mesa, tomar banho, abrir a janela, dar uma volta, escrever 3 linhas. Essas coisas parecem pequenas, mas elas mandam uma mensagem forte para o seu cérebro. Eu ainda estou no comando. E isso muda tudo. Na filosofia japonesa, existe muito valor no gesto simples, feito com presença. O dia a dia não é menor do que a mudança. O dia a dia é onde a mudança começa. Você não precisa resolver a vida inteira hoje. Você só precisa sair da inércia. Porque mente confusa ama a paralisia. Mas a clareza começa a aparecer quando você volta a agir, mesmo sem vontade. Só que existe uma prisão ainda mais perigosa do que ficar parado. É quando você começa a acreditar em tudo o que a sua mente diz. E é por isso que a segunda verdade importa tanto. Você não é seus pensamentos, você é quem os observa. Uma das maiores prisões da mente é acreditar em tudo o que ela diz. Eu sou um fracasso, eu nunca vou conseguir, não tem mais jeito para mim, minha vida já saiu do controle. Quando a dor está alta, essas frases parecem verdade, mas nem tudo o que você pensa é verdade. O estoicismo fala muito sobre isso. Uma coisa é o que acontece, outra coisa é a interpretação que você faz do que acontece. Muitas vezes, o sofrimento não vem só do problema, vem da forma como a sua mente fala sobre esse problema. A psicologia também diz a mesma coisa de outro jeito. Pensamento não é fato. Pensamento é só pensamento. Você pode ter um pensamento ruim sem transformar isso em identidade. Imagine os seus pensamentos como carros passando numa estrada. Alguns são ruins, alguns são exagerados, alguns são agressivos, alguns são medrosos. Você não precisa entrar em todos, você pode só olhar, e isso é libertador.
Porque a pessoa que acredita em todo pensamento vive sendo arrastada, mas a pessoa que aprende a observar começa a recuperar o controle. Na filosofia japonesa existe muito valor no espaço, no silêncio, no intervalo. E esse espaço também existe dentro de você. Existe um espaço entre o pensamento e a reação, entre o impulso e a escolha, entre a emoção e a ação. É nesse espaço que a sua força começa. Você não é o pensamento que aparece, você é quem percebe esse pensamento. E quando entende isso, para de se tratar como uma sentença e começa a se tratar como um processo. Mas quando a mente está bagunçada, isso não fica só por dentro. Mais cedo ou mais tarde, isso começa a aparecer do lado de fora. E é aí que entra a terceira verdade. O caos externo é um reflexo da desordem interna. Olhe ao seu redor. Às vezes, o que está na sua casa mostra o que está na sua mente. A mesa cheia, a pia acumulada, o quarto largado, as tarefas abertas, as decisões adiadas, a rotina sem forma. Claro que bagunça não define quem você é, mas muitas vezes ela mostra que algo por dentro está pesado. Quando a mente está sobrecarregada, o lado de fora começa a perder estrutura também. E isso cria o ciclo ruim. Você olha para a bagunça e sente mais culpa, mais peso, mais cansaço. E isso tira ainda mais sua vontade de agir. Por isso, colocar ordem do lado de fora não é algo bobo, é algo que ajuda de verdade. O estoicismo fala de direção, medida e ordem. A filosofia japonesa também valoriza muito o espaço, a simplicidade e o essencial. Um lugar limpo acalma. Um ambiente organizado tira peso da mente. Uma rotina simples faz a cabeça respirar melhor. Então talvez você esteja querendo organizar a vida inteira, quando o primeiro passo é organizar um pedaço pequeno dela. Não consegue controlar o mês? Controle amanhã. Não consegue controlar a agenda inteira? Controle a próxima hora. Não consegue controlar a mente? Comece pela pia. Porque ordem visível traz alívio por dentro. Só que tem um detalhe que engana muita gente. Mesmo vivendo no caos, a pessoa ainda pode parecer funcional. Ela continua correndo, continua resolvendo coisas, continua ocupada, mas por dentro continua perdida. E isso nos leva à quarta verdade. Ocupação não é o mesmo que progresso. Você pode passar o dia inteiro correndo e continuar no mesmo lugar. Pode responder mensagens, abrir e-mails, resolver pequenas urgências, consumir conteúdo, pensar demais, falar demais, se ocupar o tempo todo. E no fim do dia perceber que aquilo que realmente mudaria sua vida continuou parado. Esse é um dos maiores enganos da vida moderna. Confundir movimento com progresso. Você pode estar cheio de coisas para fazer e mesmo assim não estar avançando. A psicologia do comportamento mostra isso. Muitas vezes a gente troca o importante pelo urgente, porque o urgente dá a sensação de utilidade. Já o importante costuma exigir foco, silêncio, desconforto e coragem. É mais fácil responder 10 coisas pequenas do que sentar para fazer uma coisa difícil que realmente mudaria sua vida. É mais fácil parecer ocupado do que encarar o que importa. E aqui está uma verdade dura. Às vezes, você não está sendo produtivo, você está fugindo da decisão que precisa tomar, da conversa que precisa ter, do projeto que precisa começar, da mudança que precisa sustentar. Os estoicos entendiam isso muito bem. A vida boa não é a vida cheia de tarefas, é a vida alinhada com o que realmente importa. Então pergunte para si mesmo, o que hoje parece trabalho, mas na verdade é fuga? Porque reconstrução mental também pede simplificação. Escolher uma tarefa difícil, desligar o resto e ficar com ela. Não por ansiedade, não por impulso, mas por direção. E eu quero aproveitar esse ponto para te perguntar uma coisa. O que mais tem roubado sua energia hoje? Excesso de tarefas ou falta de direção? Comenta aqui embaixo. Porque, às vezes, o primeiro passo para sair do caos é admitir onde você está se enganando. E quando você começa a perceber isso, entende uma coisa importante. Talvez a sua vida não esteja complicada demais. Talvez a sua mente é que esteja colocando peso demais em tudo.
E essa é a quinta verdade. A vida é simples, nós é que criamos regras demais. Grande parte do sofrimento não vem da realidade, vem da história que a mente cria em cima dela. Você sofre pelo que pode dar errado, pelo que talvez estejam pensando, pelo que talvez aconteça, pelo que ainda nem existe. E, de tanto viver dentro dessas histórias, você perde o contato com o que está realmente na sua frente. O estoicismo fala muito disso. Você sofre mais quando tenta controlar o que não depende de você. A filosofia japonesa também aponta para isso de outro jeito. Menos excesso, menos rigidez, menos barulho, mais presença. No fundo, a vida costuma ser mais simples do que a mente ansiosa faz parecer. O trânsito existe, a fila existe, a demora existe, a crítica existe, a falha existe. Mas grande parte do sofrimento extra vem da luta mental contra aquilo que já está acontecendo. Você não controla o trânsito, mas controla o que faz dentro do carro. Você não controla a demora, mas controla como reage. Você não controla tudo, mas ainda controla alguma coisa. E muitas vezes é aí que sua força volta. Mente forte não é a mente que controla tudo, é a mente que para de desperdiçar energia tentando controlar o que não pode. E quando você para de complicar tudo por dentro, começa a perceber o peso das pequenas escolhas do dia a dia. Porque o seu futuro não está sendo criado em um grande momento, está sendo criado agora. E se o seu futuro está sendo criado agora, então uma pergunta aparece: o que, de fato, está moldando a sua vida todos os dias? Não é um grande discurso, não é uma grande promessa, não é uma motivação passageira, são os seus hábitos. E por isso a sexta verdade é uma das mais importantes deste vídeo. Seus hábitos decidem o seu futuro. O que muda a sua vida não é o que você faz de vez em quando, é o que você repete. Seus hábitos mostram com sinceridade para onde sua vida está indo. Porque você não se torna aquilo que deseja por alguns minutos, você se torna aquilo que pratica por muitos dias. O estoicismo valorizava muito isso. Não basta admirar disciplina, é preciso praticar. Não basta querer paz, é preciso viver de um jeito que torne essa paz possível. Não basta querer uma mente forte, é preciso treiná-la nas pequenas escolhas. A filosofia japonesa, com a ideia do Kaizen, ensina algo muito importante. Grandes mudanças nascem de pequenas melhorias feitas com constância. Por isso, coisas simples importam tanto. Arrumar a cama, dormir no horário, beber água ao acordar, dar conta do que você prometeu para si mesmo. Isso parece pouco, mas não é pouco, porque cada pequeno hábito certo é um sinal de que você está voltando para si mesmo. A reconstrução mental não começa em um grande momento de inspiração. Ela começa quando você para de negociar com o caos. E quando sua vida está bagunçada, você precisa de menos promessas gigantes e mais provas diárias de que voltou a se respeitar. Pergunte: o que os meus hábitos estão dizendo sobre quem eu estou me tornando? Porque talvez o problema não seja a falta de conhecimento. Talvez o problema seja que você ainda não transformou esse conhecimento em repetição. E uma das repetições mais destrutivas da vida é esta: viver para agradar os outros, enquanto vai se afastando de si mesmo. E é por isso que a sétima verdade exige coragem. Dizer não para os outros é dizer sim para você. Muita gente está cansada, não porque faz demais, mas porque se abandona demais. Diz sim quando queria dizer não, aceita o que pesa, tolera o que drena, vai a lugares que não quer, sustenta coisas que já não fazem sentido. E com o tempo vai perdendo contato com a própria verdade. Esse é um dos caminhos mais silenciosos para a desordem interna. Viver em função da expectativa dos outros, até não saber mais o que você quer. O estoicismo fala muito de firmeza interior. A pessoa forte não é a que agrada a todo mundo, é a que se mantém fiel ao que é certo. A psicologia chama isso de limite saudável. Sem limite não existe paz mental.
Sem limite, sua energia fica disponível para qualquer coisa, menos para aquilo que realmente importa. A filosofia japonesa também ensina o valor do espaço. O vazio não é falta. O vazio abre espaço para o essencial. Quando você diz não para o que te esgota, diz sim para o que te reconstrói, sim para seu foco, sim para seus projetos, sim para a sua energia. Recusar um convite que você não quer, sair de uma conversa que só te pesa, parar de se explicar o tempo todo, proteger seu tempo. Isso não é egoísmo, é cuidado com a própria estrutura. Quem tenta agradar todo mundo acaba morando longe de si mesmo. E ninguém constrói uma mente forte vivendo longe da própria verdade. Só que existe um medo que trava muita gente nesse ponto. O medo de desagradar, o medo de decepcionar, o medo de ser julgado. E é por isso que a 8ª verdade é tão importante. O medo do julgamento é uma prisão imaginária. Quantas coisas você deixou de fazer porque ficou imaginando o que os outros pensariam? Quantas ideias você guardou? Quantos passos você adiou? Quantas versões suas nunca nasceram porque você ficou esperando a aprovação? O medo do julgamento prende porque cria uma plateia dentro da sua cabeça. Uma plateia que parece enorme, atenta, crítica, observando tudo o que você faz. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está ocupada demais com a própria vida para olhar tanto assim para a sua. Você está se travando por causa de um público que muitas vezes nem existe do jeito que sua mente imagina. O estoicismo ensina que sua vida não pode depender da opinião dos outros. Quem vive buscando aprovação vive sem centro. A psicologia também mostra isso. A ansiedade faz você acreditar que todo mundo está olhando para os seus erros, quando na verdade quase todo mundo está preocupado consigo mesmo. Então pense com sinceridade. Até quando você vai atrasar a sua vida por medo de desagradar alguém? Porque toda reconstrução pede um momento de coragem, um momento em que você entende que ser julgado faz parte da vida. Se você se cala, será julgado. Se você tenta, será julgado. Se você muda, será julgado. Se você cresce, será julgado. Então, que pelo menos seja julgado vivendo a sua verdade, não fugindo dela. E me responde aqui nos comentários com sinceridade, o que você mais tem adiado por medo do julgamento dos outros? Porque quando você dá nome a esse medo, ele começa a perder força. E quando esse medo começa a perder força, surge outra pergunta. O que acontece quando você tenta, mas erra? Porque muita gente não para no medo. Muita gente até começa, mas desiste na primeira queda. E é aí que a 9ª verdade muda tudo. O obstáculo não é o fim, é o caminho. Uma mente fragilizada vê erro como prova de fracasso. Uma mente forte aprende a ver erro como informação. E isso muda tudo. Você falha uma vez e conclui que nunca vai conseguir. Sai da rotina e diz que estragou tudo. Cai um dia e transforma isso em identidade. Mas isso é um jeito errado de ler a própria vida. O estoicismo ensina que o obstáculo pode ser usado. Aquilo que te trava também pode te ensinar. Aquilo que te desafia também pode te fortalecer. A filosofia japonesa também carrega essa beleza. Nem tudo o que quebra está perdido. Existe valor em reparar. Existe valor em continuar. Você errou hoje, então a próxima escolha ainda pode ser certa. Furou a dieta, a próxima refeição ainda existe. Teve uma recaída, isso não apaga tudo o que você já construiu. Quem joga a semana inteira fora por causa de um erro está obedecendo ao perfeccionismo, não à sabedoria. Reconstrução mental não pede perfeição, pede volta, voltar, recomeçar, ajustar, aprender, continuar. Pessoa forte não é a que nunca falha, é a que não transforma a falha em desistência. E quando você para de esperar grandes momentos para validar a própria vida, percebe uma verdade mais silenciosa e talvez mais madura. E essa é a 10ª verdade. A vida acontece nos detalhes, não nos grandes eventos. Muita gente vive adiando a própria vida. Quando eu conseguir aquilo, aí sim. Quando tudo melhorar, aí eu descanso. Quando minha vida entrar no eixo, aí eu começo a viver.
Mas a vida não espera esse grande momento. Ela está acontecendo agora. No café da manhã corrido, nos 5 minutos de silêncio que você ignora, no banho tomado sem presença, na janela aberta, na conversa simples, na respiração que você nem percebe. A filosofia japonesa entende muito bem o valor do simples, do pequeno, do presente. Existe sentido no dia comum, existe beleza no que é simples, existe paz no que é vivido de verdade. O estoicismo também lembra isso. O único tempo sobre o qual você pode agir é agora, não amanhã, não quando tudo melhorar, não quando a vida deixar. Agora. A paz não está escondida em um grande evento futuro. Ela começa na forma como você vive este dia. Talvez seja isso que você mais precisava ouvir hoje. Você não precisa esperar uma nova vida começar para se reconstruir. Sua reconstrução começa na forma como você vive este dia. Se você se sente perdido, não tente resolver tudo de uma vez. Comece entendendo uma coisa: você não está condenado ao caos que sente hoje. Sua mente pode ser treinada. Sua rotina pode ser reorganizada. Seus hábitos podem ser reconstruídos. Seu emocional pode amadurecer. Sua vida pode voltar a ter direção. Mas isso não acontece em um grande pico de motivação. Acontece quando você para de tratar sua dor como identidade, quando para de acreditar em todo pensamento, quando volta a agir, quando simplifica, quando cria ordem, quando sustenta pequenos hábitos, quando aceita errar e continuar, quando aprende a viver o presente com mais consciência. Reconstrução mental não é virar outra pessoa do dia para a noite. É parar de abandonar a si mesmo todos os dias e, aos poucos, voltar a se tornar alguém em quem você pode confiar. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Eu começo hoje. Quero saber quantas pessoas decidiram parar de negociar com a própria desordem. E se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que está tentando se reencontrar por dentro. Porque às vezes, uma verdade no momento certo não muda só um dia, muda uma vida inteira.